Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Literária, um espaço onde conversamos sobre livros, escrita e o poder transformador da literatura. O tema do nosso episódio de hoje é Histórias que Curam, o impacto da autobiografia. Vamos refletir sobre como narrar a própria história, a história da sua vida. Hoje a gente tem uma convidada aqui bastante especial. Nossa convidada é Vânia Gaspar, que é escritora, empresária, mãe de 4 filhos e idealizadora do projeto Buemos Innovation. Nascida em Barreiras, na Bahia, e hoje vivendo em Portugal, Vânia nos apresenta sua trajetória marcada por perdas, coragem e recomeços no livro Mesmo Assim, Floresci. Uma obra que mostra que, apesar das cicatrizes, das dificuldades, sempre é possível florescer. Esse episódio conta, é claro, com o patrocínio, o apoio do Colégio Curso Gauss, que é um colégio que, assim como nós, acredita no poder aí transformador da leitura. Em primeiro lugar, Vânia, eu já te agradeço imensamente pela sua presença aqui no podcast Voz Literária. Obrigada, eu que agradeço. E Vânia, antes de falarmos aí sobre seu livro, que vai ser, de certa forma, o tema central aqui dessa conversa, eu queria que você nos contasse em que momento da sua vida surgiu o desejo de escrever a sua própria história. Desde já agradeço a oportunidade, pelo convite. Me sinto honrada por estar aqui na minha terra natal, para falar um pouco dessa obra, né? Uhum. Então, o momento que eu senti assim, muita vontade de fazer o livro, cada guerra vencida, vou dizer assim, cada perda, cada recomeço, e aí eu senti o desejo. E foi acumulando, né? Uhum. Quem tiver a oportunidade de ler vai perceber que foi algo, uma coisa atrás da outra. E nos últimos anos, né, eu tenho trabalhado com mulheres, e aí mais voltado para florescimento, as minhas palestras é voltada para isso, que foi exatamente aquilo que aconteceu comigo, e também o tema do livro. Uhum. E por trabalhar com mulheres e também mencionar muito a minha história, então eu quis colocar em prática um sonho, né, muito antigo, e muitas pessoas também que conhecem um pouco da minha história. Por que você não faz um livro? Sua vida dá um livro. E eu, não, isso está muito longe de acontecer, né? Porque há sim uma preparação, e quem já escreveu sabe, né, quanta dedicação, tanto que a gente tem que abrir mão de outras coisas para sim realizar. Uhum. Então, esse livro entrou assim na sua história como um refúgio, uma paixão antiga de escrever, ou uma necessidade de compartilhar sua história? Como é que foi? Qual sentimento gerou assim esse momento? Eu acredito que sim, foi uma necessidade de poder compartilhar uma história tão poderosa, né, de florescimento com outras mulheres. É algo que eu falo que é muito voltado para mulheres. Automaticamente a família também ela é impactada, né, se nós como mulheres conseguimos adquirir, né, a lição que esta biografia tá a passar, né, que é possível florescer mesmo depois das dores. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre essa história, né? Óbvio que quem está assistindo, quem está nos ouvindo depois vai poder se aprofundar mais, mas que você contasse um pouquinho do que a gente vai encontrar aí, alguma parte assim da sua história. Eu falo muito sobre... falo um pouquinho sobre a minha infância, rapidamente, mas eu costumo dizer que a minha vida assim, começou depois dos 15 anos, que foi a primeira perda que eu tive, que foi a perda da minha mãe. Uma perda muito precoce. Na altura, minha mãe tinha 36 anos. Nossa. E foi assim, algo bem complicado na altura, porque a adolescência é um período que a gente, né, precisa, e eu era muito apegada a ela. Então eu relato algumas coisas assim bem interessantes, difíceis, mas também que foi o trampolim, né, para me conquistar e me sentir mais fortalecida para as coisas que viriam, né? Então, realmente essa perder a mãe com 36 anos de idade, você com 15, é algo que por si só já é bastante difícil, né? Sim. E falo também sobre, né, o meu pai também. Eu perdi o meu pai 5 anos depois, após também com câncer. E aí tem assim, momentos assim bem intensos, mas também de milagres que eu pude ver na vida do meu pai.
e eu pude também expressar aí nesse livro. Falo também sobre o meu casamento, sobre um divórcio que eu enfrentei, né? Uma dor, assim, foi muito complicado eu achei que não ia conseguir, porque quando a gente passa alguns sofrimentos, principalmente no caso que foi a perda da minha mãe, parece que a dor é mais intensa porque me faz lembrar, né, de algo parecido, de algo similar. Então, assim, no divórcio, por exemplo, eu dou detalhes também de algumas coisas assim específicas que vai aí também estar ajudando mulheres a enfrentar, né? Infelizmente, a gente não espera, mas se caso alguém estiver, né, passando ou já passou, continua presa, eu tenho certeza que essa biografia vai ajudar essas mulheres. Falo também sobre o poder de você liberar perdão, né? Porque muitas vezes nós estamos presas exatamente porque a gente carrega dores, né, remorsos, culpas, né? A gente carrega mágoas que nos aprisiona. Então eu tenho ali uns parágrafos que eu falo, na verdade um capítulo que eu falo sobre o poder do liberar perdão, né? Que quando você libera perdão, você se liberta. É mais para você, Com né? certeza. Com isso. certeza. E como foi para você assim revisitar essas lembranças que não deixam de ser dolorosas, né? O tempo passa, mas eu creio que não deixa de ser dolorido. Você reviver isso, para contar isso, como é que foi isso? Se você pensou em algum momento em desistir da escrita porque te causava alguma, né, algo ruim, como é que foi revisitar isso? Na verdade, para mim, eu não imaginava que seria muito doloroso, assim, não, me doeu muito. Em muitos momentos na escrita, eu falei, meu Deus, será que essa pessoa tá viva, né? Sou eu aqui. E eu queria, em muitos momentos, tentar soltar alguns capítulos. E eu não imaginava que ainda existia dores em mim. E esse processo e essa obra foi tão importante para mim, porque eu percebi ali que existiam coisas também que precisavam ser perdoadas e curadas, assim. Então a escrita também serviu como um processo de cura, né, para você? Completamente. Eu acho que o livro em si, desde quando eu comecei a escrever, a organizar, as pessoas também que estavam envolvidas para me ajudar na diagramação, na organização dos capítulos, foram muito impactadas com o que Deus fez na minha vida através, né, de tudo aquilo que eu vivi da minha história. Então, eu transformei essa história em cura para outras mulheres, inclusive para mim, a começar em mim, né? Eu costumo dizer que é em nós e depois através de nós. Então, primeiro foi em mim e eu tenho certeza que ela vai servir para impactar muitas mulheres e famílias também. Com certeza. É interessante que você falou sobre a escrita ter esse papel de cura também enquanto você está escrevendo, que eu recebi aqui também no podcast. Em um dos episódios que eu conversei com a Glícia, sobre o tema do podcast foi escrita como terapia, né? Conversei com ela e conversei com a psicóloga Flaviana. E ela também escreveu um livro, né? Chama Travessia, sobre o processo de depressão que ela passou, né? E ela falou justamente sobre isso. Na época, eu sou muito amiga dela e eu ajudei também ali um pouco quando ela estava escrevendo o livro. E ela contando, né, que durante a escrita também foi um processo de cura, que ela conseguiu botar coisas ali que estavam profundas. E hoje, às vezes, quando ela está em um momento difícil, ela pega o livro e lê determinadas partes e aquilo traz cura para ela. E eu achei isso, assim, muito interessante, muito fantástico. Muito interessante, muito interessante. Eu não sabia que ia mexer tanto comigo. Porque, sim, foi momentos muito dolorosos, mas... nenhuma estação dura para sempre. Exatamente. Toda estação ela é temporária. Então, para mim, foi sim, sem dúvida, serviu para ajudar também no processo de cura e olhar para dentro de mim e ver, né, que precisava. Com certeza, foi libertador, assim, para mim. Falo também sobre o autocuidado. Eu acho que é importante também. Hoje eu trabalho na área da beleza. Sim. Então, é fundamental o autocuidado na vida da mulher. Ela olhar para si, cuidar de si para depois cuidar dos outros. E isso, consequentemente, dos filhos, do marido, entre outras pessoas. Porque muitas vezes, principalmente nós trabalhamos, ou mãe, ou quem trabalha na área da beleza, esquece, né? Cuida de tanta gente e não olha para si. Então, também
o objetivo desse livro foi alertar as mulheres a olhar para si, a se valorizar, a investir em si. Uhum. E nesse livro você também, como é uma autobiografia, eu acho que tem muito de... Inevitavelmente você vai se expor, né? Como pessoa. Como é que tem sido para você esse processo de ser tão vulnerável assim? A questão da vulnerabilidade, né? Muitas vezes a gente vive num mundo hoje onde as pessoas não querem ser vulneráveis, querem sempre mostrar a melhor parte. O Instagram é sempre a foto mais bonita. Eu acho que esse livro veio quebrar isso em mim, assim, porque... Por quê? Porque eu sempre, mediante todas essas coisas que eu vivi, perdas, né? Humilhações, né? E muitas decepções, eu escondia dentro de mim uma fragilidade. É exatamente essa... Tinha dificuldade de mostrar a minha vulnerabilidade. E esse livro me ajudou a mostrar, a falar, porque eu passei por algumas coisas e quem quiser saber tem que comprar o livro, né? Mostra seu livro aqui para essa câmera para o pessoal ver. Mesmo assim, floresci. Entre perdas e recomeços, descobri que a fé é o solo onde a esperança floresce. E é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me firmei em Deus, né? Na fé. E nunca desacreditei que Ele poderia mudar a história da minha vida. Foi isso que aconteceu. Hoje eu consigo ajudar outras mulheres, né? Mediante esse florescer. Porque eu me permiti. Eu me permiti perdoar, eu me permiti olhar para mim, cuidar de mim, da minha família, acreditar na semente que havia dentro de mim que podia florescer. Eu acreditei, eu tive coragem e coisas extraordinárias eu tenho vivido. E como eu estava falando para você, ele me ajudou a mostrar minha vulnerabilidade. Por quê? Porque eu queria ser forte o tempo todo. Porque eu olhava para minha mãe e eu me via nela, e ela era essa mulher forte, esforçada, corajosa, achava que dava conta de tudo, e eu sempre engolia, porque assim, eu falo pro meu marido, você nunca me viu chorar, mas eu também sofro, né? Porque eu sempre quis engolir uma dor. E ele, né, escrevendo, e meu marido foi um dos que revisou, ele teve que saber da minha história, assim, detalhes, né? E ele disse, amor, tem coisas que eu não sabia, que eu só vim saber nesse livro. E muitas outras amigas minhas próximas, né? Porque a gente não tá 24 horas com uma pessoa. Então vai ter sempre descobertas. Né? Às vezes a gente fala, tem um primo que falou assim, eu já sei tua história, não preciso ler seu livro. Não surpreender. Não é bem assim. Não é bem assim. Muito bom. E você falou aí sobre essa relação de fé, né? Aí logo no subtítulo do livro você fala sobre essa questão da fé. Queria que você explicasse um pouco mais como é que a fé foi esse seu suporte para suportar, passar por tudo isso, dar uma volta por cima. Como é que a fé entrou aí nessa sua vida e trouxe essa transformação? Eu acho que a fé não só foi, mas né? Eu acho que que me dá força todos os dias para continuar. Porque todos os dias há algo, né, novo que a gente precisa vencer. Todos os dias nós precisamos ser fortalecidos em Deus. E desde pequena, né, eu já tinha essa fé. Eu via isso na minha mãe, eu vivenciei alguns milagres, né, da parte de Deus. Então, por mais coisas ruins que eu enfrentei, eu nunca, para mim, desistir, não estava na rota, não estava. Entendeu? Eu poderia passar momentos de muita dificuldade, de muita tristeza, mas sempre com disposição e coragem para vencer. E foi exatamente isso, foi esse motivo, né, de saber que existe um Deus que está acima de tudo e que está ali e que nunca nos abandona, né, e que faz coisas extraordinárias desde que nós nos permitimos, desde que nós cremos, né? Verdade. E sobre o título do livro, mesmo assim, Florescer, né? Ele é bastante simbólico, né? Assim, o título, como é que foi a escolha, como é que você chegou até ele? Ele veio antes do livro, veio depois, como é que foi? A história do livro foi interessante, porque 5 dias eu fiz agora o IMAS Innovation em Portugal, a primeira edição, fazem 6 meses. E na preparação desse projeto,
uma semana antes, eu tenho um hobby, né? Que todo dia de manhã eu preciso fazer minha caminhada. E ali é o momento que eu tô com Deus, eu tô conectada com a natureza, eu oro e busco. E durante o trajeto, né, dessa caminhada, eu senti muito forte no meu coração, pegue uma flor. Eu não entendi, eu falei, meu Deus do céu, será que é tu ou se é minha cabeça? Será que... E assim, o livro ainda não estava nem na minha cabeça ainda, tipo, que ia acontecer tão rápido, foi em 4 meses. E continuei, toda vez que eu ia caminhar, vinha no meu coração muito forte. Eu acredito e creio que era o Espírito Santo, né? Que foi o Espírito Santo. Então eu obedecia. Falei, então, por que eu não vou obedecer? Então eu pegava essa flor. E aí, quando eu tô caminhando, eu vou apresentar essa flor como se fosse cada mulher que fosse nesse evento. No meu discernimento. Certo. E foi 8 dias assim, todos os dias eu pegava uma flor e apresentava diante de Deus como se fosse uma mulher nesse evento. E eu falei assim, mas em que momento eu vou usar flor no meu evento? Meu evento não tem nada a ver com flor, tem a ver com florescimento, não tem a ver com flor, tem a ver com inovação pessoal e profissional, mas em que momento vai aparecer flor nesse evento? Eu tenho que entrar com uma flor? Qual é o discernimento? Que eu ficava assim me perguntando. E nada. Um silêncio. Tudo bem. Aí veio a oportunidade, afinal, muito forte no meu coração, uma amiga minha foi lá, ela também é escritora, falou, Vânia, tá na hora de você também colocar esse sonho em ação, realizar esse sonho, é tão mais fácil hoje em dia. Eu falei, né, é bem assim, eu vou ter que abrir mão, porque minha vida lá é muito corrida, é filho, é empresa, né, e é esse projeto novo, eu tive que me desacelerar, sair um pouco lá da operacional e me concentrei na escrita do livro. E quando o diagramador falou assim, olha, o livro já está pronto, revisa aí que eu já vou imprimir. Que eu vou revisar de novo a capa, eu lembrei daquele momento. Que era esse projeto que Deus estava preparando, estava nascendo dentro do meu coração. E eu fiquei muito emocionada, comecei a chorar porque a gente tem coisas que na hora a gente não entende. Verdade. Mas depois a gente compreende muitas coisas. Nossa, que história maravilhosa, viu? Você... Um título assim que veio realmente... Sim. E foi escolhido por mim, né? A gente fez a escrita, eu fiz a escrita e depois a gente falou, vamos colocar que título? Veio vários, né? Selecionamos vários títulos para a escrita do livro e essa foi a primeira. E eu falei, é essa aqui. Maravilha. Ô, Vânia, agora eu quero que você me fale um pouco sobre sua vida profissional, né? Que você é aí mãe de 4 filhos, empresária, né? Com todos esses projetos. Me fala um pouco sobre como é o seu trabalho e como que toda essa sua experiência pessoal também veio, de certa forma, desaguar nesse trabalho aí de apoiar mulheres, de inovação. Como é que tudo isso se deu? Eu sempre trabalhei com vendas, assim, desde de pequena. Eu até conto na história. Minha mãe ela trabalhava no comercialização de frutas, né? Especificamente melancia. E desde pequena ela já nos ensinava, mesmo que ela nos ensinava numa brincadeira a ter nosso próprio dinheiro. Trazia algumas melancias ali dentro de uma caixa de caminhão e dava para mim e para meu irmão, dividia. E a gente saía no meio da rua, da vila, olha a melancia em cima na cabeça. Então, assim, eu me apaixonava por vendas e eu vendia rapidinho. E aí trabalhei trabalhei em várias áreas, trabalhei em coisas muito opostas, auxiliar de dentista, foi um dos meus primeiros trabalhos, trabalhei 3 anos. Depois eu trabalhei como vendedora de lojas de móveis, tudo aqui em Barreiras, móveis, trabalhei como loja de roupas de criança e por último, restaurante também, abri um restaurante aqui antes de ir para Portugal. E quando surgiu a oportunidade de ir para Portugal, eu tinha uma frutaria e uma distribuidora de perfumes. Coisas também bem opostas. E quando eu costumo dizer que Portugal me apresentou a área da beleza. Porque embora eu gostasse e fazia em mim própria, não era algo que aqui não era bem remunerado, né? Agora sim, mas antigamente não era. Manicure não era reconhecida. Então era algo que eu me preparei para ir, fiz um curso de cabeleireiro e cheguei lá, não estava
agregando com aquilo que, por exemplo, é completamente diferente a nossa maneira de trabalhar aqui e a de lá. Certo. Aqui o meu curso foi todo de relaxamento e lá as mulheres gostavam de cabelo com a raiz alta. E eu falei, meu Deus, e agora? Por que não unha? E aí eu comecei, né? Comecei a fazer unhas e fui me apaixonando, fui me especializando. E surgiu a unha de gel, né? As especializações de acrílico. E aí eu comecei a apaixonar pelas unhas. E aí trabalhei como prestadora de serviço 6 anos. Aí decidi abrir minha própria empresa quando eu tive meu primeiro filho lá. Sou casada com um português, né? E tive 2 filhos lá em Portugal. E aí eu comecei a empreender. Logo veio pessoas querendo fazer formação, me procurando para fazer formação. E aí eu me encontrei, porque era algo que eu gostava também. Aqui eu trabalhei, a gente que já trabalhou, não sei se você também faz parte de alguma igreja. Sim. Aqui eu era líder de célula, né? Gostava de lidar com jovens. E eu já via isso em mim. Então foi uma maneira também de acender uma oportunidade de trabalhar com coisas, né, parecidas, mas de uma maneira diferente. Então, eu uni o profissional e um chamado. E hoje eu trabalho especificamente com mulheres, assim. Tanto dentro da minha empresa com as minhas colaboradoras, como com as minhas clientes, né? E outras pessoas também que a gente vai alcançando, outras mulheres que a gente vai alcançando. Mas como que é esse trabalho com mulheres? Como é que funciona? Eu costumo dizer que nós que trabalhamos com atendimento com mulheres, não só é apenas um fazer unhas, né? Hoje eu tenho uma equipe que faz, mas eu trabalhei durante muito tempo, onde eu ouvia, eu não era só manicure, eu era psicóloga, que você ouvia, né? Você vai ali, você está ouvindo, você está aconselhando, você ora pela pessoa. Então foi isso que eu quis fazer. Através da minha profissão, eu alcanço as mulheres, elas saem dali mais animadas, mais renovadas. E o trabalho com mulheres, onde a gente abrange outras pessoas, não só sendo algo limitante, que era cliente e colaboradora, surgiu a oportunidade, nasceu, na verdade, eu acredito que já nasceu comigo, eu digo, esse projeto do Imas Innovation já nasceu comigo, porque um dia eu estava colocando a minha filha para dormir, também relato aqui no livro, e de repente eu dentro de um lugar, e com algumas palestrantes. E eu não entendi, eu falei, que direção é essa agora, isso agora, eu com tanta coisa. E realmente nessa época, nesse tempo, eu estava cheia de coisas para fazer. Eu não saía da loja, estava sempre me movimentando, então era fora de questão aquilo. E eu comecei a empurrar. Não é esse ano, não é o outro ano, nem o outro. E é aquela coisa, quando você está... a gente sente aquilo que... Não sei você, mas eu costumo sentir aquilo que é para mim fazer. Enquanto eu não faço, eu não sinto paz. E aí um dia eu comecei a orar, né? Colocar diante de Deus. Se esse projeto era mesmo no coração dele, eu precisava de uma confirmação mais clara. Porque imagine, com tantas responsabilidades que eu já tinha, e mais porque realmente também ia me expor, né? E aí eu comecei a orar. 2 dias depois eu fui em um evento onde eu recebi uma profecia, que até eu comento no livro, que a mulher me via num evento onde eu liderava e que eu não duvidasse da minha capacidade. E aí, desse dia em diante, no outro dia, eu já comecei a me movimentar para a realização desse projeto. E que nasceu primeiro em Portugal e agora você está trazendo aqui... Que a direção, na verdade, foi toda uma preparação para que hoje eu estivesse aqui, nesse tempo, realizando o lançamento desse livro e o Imas Innovation aqui. Foi interessante, que eu precisava daquele momento, daquele primeira edição lá. Foi muito doido. Assim, tem coisas que só entende depois. Porque quando eu lancei esse projeto Imas Innovation, eu não pensava em vir aqui para o Brasil fazer esse lançamento, essa segunda edição. Já estava marcado para mim fazer a segunda edição em setembro em Portugal. Só que logo no início eu já senti que eu vinha para o Brasil. Não sabia o que fazer aqui, o que eu ia fazer no Brasil, mas eu sentia no meu coração muito forte que eu viria aqui. Aí veio a confirmação do meu marido, então vamos. E aí as coisas foram abrindo as portas. O livro, eu tive que dar uma acelerada também um pouco mais assim no livro, porque senão não ia sair a tempo. E aí tudo foi preparado para que
nesse dia 6 a gente vai estar fazendo aqui o evento. Uhum. E o lançamento do livro. E eu estou muito feliz por isso. Você chegou a lançar em Portugal também ou vai ser o lançamento realmente aqui? Inclusive, eu coloquei recentemente nas redes sociais. Uhum. E as minhas clientes já quero porque as pessoas de Portugal ainda não sabem. Não sabiam. Souberam há 2 dias. Entendi. Então, porque eu senti que seria aqui onde eram minhas raízes, para que eu nunca esquecesse de onde eu saí. Muito bom. Mas apesar de você lançar, o lançamento vai ser agora dia 6, apesar de que quando esse podcast for ao ar, já vai ter tido, né, o lançamento, mas algumas pessoas já leram aí a sua história. O que essas pessoas que já leram, quais partes dessas pessoas falaram assim, nossa, isso aqui me impactou, isso aqui, como é que tem sido a recepção dessas pessoas que já tiveram a oportunidade de ler? Já. Eu tenho 2 vídeos, 2 gravações, inclusive de depoimentos, né? Que eu vou lançar, eu vou estar mostrando no próprio evento. De 2 pessoas, né? Que foram as primeiras a lerem o livro. E em momentos assim, teve uma mesmo que acabou por chorar, porque ela, como é que você aguentou tanta coisa, né? Foi assim, e eu que estava gravando, naquele momento, eu tentei me segurar e ela realmente se emocionou, porque ela relata sobre ali a morte da minha mãe, né? Existiu ali parágrafo que está muito profundo, entendeu? Que eu abri um pouquinho e eu tenho certeza que ela ficou muito impactada, mas a pergunta dela foi: como que você aguentou? Né? Então, sustentada por Deus mesmo, assim, pelo Espírito Santo, fortalecida por Ele. Muito forte, muito forte. E eu queria saber de você, que conselho você daria para alguém que também já passou por uma história talvez parecida com a sua e que ainda não tenha uma vontade talvez de escrever, mas ainda não venceu os obstáculos da vulnerabilidade, né? Que a gente falou aqui, de se mostrar, do orgulho também. Que conselho você daria para essa pessoa? O conselho que eu dou é: coloque em ação, né? Fé sem ação é morta. Então, o conselho que eu dou: escreva para que você alcance mais cura e também cura na vida de outras pessoas. Entendeu? Isso para mim foi um divisor d'águas, assim, na minha vida emocional. Assim, diante de tudo que eu vivi, o livro, ele só concluiu um processo que eu comecei lá atrás. Fechou um ciclo, digamos assim? Fechou um ciclo. E essa vinda aqui também. Então, eu acho que muitas vezes nós estamos presos porque não fechamos ciclos. Né? Ou porque nós não temos coragem de encarar a nossa própria história. Entendeu? Verdade. É a nossa história, nós não podemos fugir dela. Porque para você escrever um livro autobiográfico, como a gente falou aqui, né, do poder da autobiografia, você tem que se encarar de frente, né? Sim, e eu tive dificuldade. Em muitos momentos eu queria correr da cadeira. Ia pro banheiro, dava dor de barriga. Eu não imaginava que eu ia sentir tanto. E foi muito bom. Então, eu acredito que essas pessoas que têm uma história... Às vezes a gente pensa, não é tão significante assim a minha história. Né? Talvez para você, né? Mas para outras pessoas, tenho certeza que um pouquinho pode ajudar. Talvez para você é algo comum que você passou e não percebeu. E às vezes pessoas que estão passando, por exemplo, durante a minha trajetória, né, de vida, eu me deparei com pessoas que teve vários problemas, talvez piores que os meus. Eu achava que era tudo sempre comigo. A gente entra no lugar de vitimismo, né? Esse lugar é perigoso. Esse lugar a gente culpa todo mundo, mas a gente não assume e nem aceita. É aceitar a nossa história, encarar ela e fazer dela cura para outras pessoas. Então, esse é o meu conselho para essas pessoas que ainda não escreveram. E esse é seu primeiro livro. Deixa eu mostrar aqui de novo pro pessoal. Ó, gente, mesmo assim florescer, entre perdas e recomeços, descobri que a fé é o solo onde a esperança floresce, da Vânia Gaspar. É um livro, vou abrir aqui só para vocês verem. Aqui dentro, um pouquinho. Ele tem várias imagens, né, Vânia, que você colocou. Tem, dos meus filhos. Aqui. Tem, assim, cada capítulo eu coloquei Deixa eu ver se tem imagens. Vou mostrar para vocês.
Aqui, ó, a primeira loja. Eu falo também sobre a Miss Beauty, que foi um projeto, primeiro projeto lá, que existe há 8 anos. Eu falo que esse projeto transformou muitas vidas, tanto pessoas que trabalhou comigo, como pessoas Aqui também. que também vai lá ser tratada, né? Se cuidar. Por que eu digo isso? Porque cada pessoa carrega um pouco, né? Ouve um pouco daquilo que eu carrego. Sim. E essa transformação, entendeu? Que eu digo. Sim. Que não é só estar ali com uma loja aberta, mas quem que lidera a loja? Qual é a história dessa mulher? Tudo isso faz toda a diferença. Com certeza. E onde as pessoas encontram o seu livro para comprar? Como está lançando agora, né? Eu vou ver como que eu vou fazer nessa questão, porque eu quero muito trabalhar nos eventos. No online, não sei como é que eu ainda vou fazer. Ainda estou decidindo com meu marido se a gente vai colocar na Amazon. Estamos vendo ainda. Mas eu tenho um Instagram, nós vamos deixar, né? Sim, eu vou deixar na descrição o seu Instagram, que aí o pessoal pode entrar lá e também ele tem um digital que vai estar sendo disponível. Eu só preciso decidir qual da editora que eu vou colocar. Certinho. Então já deixo aí, gente, a dica do livro da Vânia Gaspar, Mesmo Assim Floresci. Eu fiquei curiosa, assim, né? Porque a gente conversa aqui, mas a gente não consegue ver a profundidade do que é, né? Acho que só mesmo lendo e indo a fundo ali nas histórias para conseguir entender melhor como é que você lidou com tudo isso. Né? Com todas as pessoas que fizeram parte, né? Agora mesmo eu contratei uma menina, uma Mac, que vai filmar filmmaker. O filmmaker, é filmmaker, né, que fala. Ela vai filmar e ela me conta um pouco da história pra gente desenvolver esse projeto. Aí eu fui contar. Ela já começou a ficar assim com os olhos cheios d'água. Então, assim, toda vez, como um livro tem escrito a minha história em uma autobiografia, eu vou estar precisando falar, né? De uma certa forma, a gente vai lá, mas sempre eu não vai estou estar mais nesse lugar. É bom lembrar disso. Né? Porque às vezes se a gente permite, a gente fica, não estou mais nesse lugar, eu não sou mais aquela mesma pessoa, né? Isso é interessante. Então é isso. Muito bom. Então, gente, nós falamos hoje aqui sobre o poder da autobiografia, né, como ferramenta de cura, como ferramenta também de inspiração para outras pessoas, né? Eu acredito que realmente quando alguém resolve escrever uma autobiografia, é porque ela entendeu que a história dela pode impactar outras, né? É o que eu tenho. É o que eu carrego. Eu entendi. Por isso que eu estou muito feliz com a realização. Então, né, isso tem um poder muito grande, né? Porque traz muita identificação também, né? Traz. É diferente de você ler um outro gênero de livro, uma ficção, porque quando você lê uma autobiografia, primeiro que você vê da pessoa ali, você vê que é algo real e que você começa a se identificar com vários pontos, né, da vida da pessoa. Eu falo assim, nossa, se ela talvez conseguiu e eu também possa conseguir. Sim. Né? Então, sim, isso tudo... com certeza. Essa inspiração, né, que eu quis também passar para as pessoas que tiveram uma história profunda, né, que tem muito o que passar, nos recomeços, a dor, ela sempre nos dá um destino. Forte isso, hein? É forte isso. Se não fosse tudo que eu vivi, né? Eu não estaria, tudo que eu passei, não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu acredito também que a dor te traz um respaldo para ajudar outras pessoas nessa mesma área, né? Na mesma área que às vezes você sofreu, você Sim. tem um respaldo ali para ajudar outras pessoas. É algo que eu vejo muito acontecer também, né? Por exemplo, pessoas que passaram por uma depressão conseguem de uma forma, acho que mais genuína, ajudar outras pessoas que também já passaram por aquilo, porque ela entende de uma forma diferente, né? Então, assim, essa empatia também é possível por meio de um livro autobiográfico, quando você lê que a pessoa passou e você fala, eu passei também. Também, né? Então, isso é muito forte. E se você chegou até aqui, né, e você ainda não compartilhou esse vídeo, não curtiu, não sei o que aconteceu. Então, aproveita, curte esse vídeo, compartilha com mais alguém, compartilha com outras pessoas,
para que conheçam também a história como a Vânia, que se sintam inspiradas também. E quero agradecer, Vânia, mais uma vez pela sua presença aqui no podcast Voz Literária. Quero agradecer por você ter compartilhado a sua história, né? Uma história de força, uma história de coragem, e que já me impactou também. Só de ouvir falar já me impactou. E eu espero que você... Eu esqueci de perguntar uma coisa, agora que eu lembrei. Antes de finalizar, se você tem outros projetos literários, ou se você pretende escrever algum outro livro. Dizem que o primeiro é mais difícil. Depois que sai, a gente já fica pensando nos próximos. Sim. Eu penso em fazer... Eu fiz agora um e-book sobre liderança. Uhum. Eu já trabalho liderando já tem algum tempo. Uhum. E organização de empresa... Eu estou passando toda essa experiência que eu tenho para o e-book, mas provavelmente o próximo será sobre liderança. Muito bom, vamos aguardar então. Mas é isso, gente, então eu agradeço você que chegou até aqui, agradeço e peço que você curta, compartilhe, como eu falei, compartilhe com pessoas, que eu tenho certeza que pode impactar muitas vidas. Agradeço você mais uma vez pela participação. Obrigado. Agradeço também ao Colégio de Curso Gauss, né, que patrocina aqui o podcast Voz Literária, por acreditar também nesse projeto, acreditar no poder transformador dos livros, da leitura, da escrita. Eu vou deixar um espaço agora, Vânia, para você compartilhar algo, né, e para as pessoas, você compartilhar também onde as pessoas podem te encontrar e o que você quiser dizer aí para... Eu tenho algumas redes sociais. Eu tenho o Imas Innovation, que é esse projeto que a gente vai estar realizando aqui dia 6. Já vai estar passando, já vai ter passado. Vânia Gaspar e Miss Beauty Portugal. Esses 3 Instagram, depois eu passo tudo direitinho para você, para a gente colocar aí, para as pessoas terem acesso, tá bem? Com relação ao livro, podem também mandar e a gente fazer a via Sedex, né? Certo. Pode ser assim também. Muito bom. Então, histórias como a da Vânia nos lembram que a literatura é também um caminho de esperança e de cura, né? Ao ler uma autobiografia, encontramos não apenas a vida do outro, mas também reflexos da nossa. Que possamos, assim como a Vânia, florescer, mesmo apesar dos momentos aí difíceis, né? E nos vemos no próximo episódio do Voz Literária.